Não há Deus como meu Deus, como Ele eu nunca vi. Quando o mal quer me vencer, ouço a sua voz dizer: sou teu Deus, estou aqui. Falando da igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Graças a Deus, mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado essa noite. Agradecer primeiramente a Deus e a esse ministério, cada oportunidade que é nos dada de aprender, meus irmãos. Aprender e aprender na palavra. Agradecer ao nosso pastor, que nos enviou o convite ontem à noite, mas eu continuo glorificando a Deus, porque independente do horário que o convite chega, nós temos que estar sempre atentos com a palavra, amém? Então, que o nome do Senhor venha ser glorificado nessa noite. Pode tomar assento, meus irmãos, por gentileza. Eu sei que nós estamos um tanto cansados, eu também estou, mas eu glorifico a Deus que o Senhor é aquele que nos emana. Vamos ser bem sucintos aqui que nós vamos ministrar nessa noite. O Senhor já tem ministrado ao meu coração essa palavra, o coração já está queimando, e eu dou graças a Deus por isso, porque isso é temor aquilo que o Senhor tem nos ensinado todos os dias. Então vamos abrir a Escritura Sagrada no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo o relato do médico Lucas, no capítulo de número 23, e a gente vai ler o verso de número 34, amém? Então Lucas, capítulo 23, verso 34. Amém, meus queridos? Então vamos ler que está bem a tempo. Está escrito assim: e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Aleluia. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou? Salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Meu Deus, só até aqui, meus irmãos. Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Irmão, nós vamos nos deter aqui somente nessa parte aqui do verso 34. Eu só continuei porque o Espírito me conduziu para a gente ver o quanto que Jesus passou um momento de zombaria naquele momento em que ele estava ali no alto da cruz. O povo zombando dele, ali na crucificação. Mas ele dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Agora você imagina, do alto da cruz, Jesus olhou os policiais que o tinham torturado, humilhado, pregado na cruz. Viu mais adiante o povo que havia gritado: crucificam, crucificam. Olhou os moradores de Jerusalém assistindo o espetáculo e que apoiavam seus líderes. Viu atrás desses que se omitiram e nada fizeram. Então ele ergueu seus olhos para o céu e disse: Pai, perdoe-os, pois eles não sabem o que fazem. Vendo tudo aquele povo, eu queria que você prestasse muita atenção no que nós vamos falar aqui hoje. Olha só, Jesus ali naquele momento de sofrimento falou para o Pai: Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. Olha só, e eu preciso explicar uma coisa para poder a gente ter um entendimento acerca desse perdão de Jesus aqui hoje. Ó. No mundo dos conselhos sobre como se relacionar com os outros no dia a dia, muitas das vezes as pessoas recebem conselhos para perdoar. Quando nós estamos no dia a dia, alguma coisa que acontece, as pessoas dão conselho: perdoa, não é verdade? É ou não é? Conselhos para perdoar. Olha, há várias razões pelas quais você pode ser e é incentivado a perdoar, como por exemplo, a liberdade e cura interior, benefícios para você e sua saúde física. Sem dúvida existem muitas razões pelas quais alguém pode querer perdoar. Entretanto, o maior motivo para um discípulo de Cristo perdoar é cumprir um ato de obediência a Deus, motivado pelo amor de Cristo. Amém? Então esse motivo, um dos motivos
cristão é esse. Porque se você vê que Cristo aqui, nós lemos aqui no verso 34, ele estava motivado pelo amor de Deus, porque havia algo sobre ele que deveria acontecer, porque senão nós não estaríamos aqui hoje. Então por isso que ele pediu para que perdoasse aquele povo. É difícil? É difícil, mas nós somos motivados pelo amor de Deus. E se você quiser uma referência para esse motivo, esse amor de Deus, é 2 Coríntios capítulo 5, verso 14. Amém? Então vai em 2 Coríntios capítulo 5, verso 14, que você vai ver. Eu não separei esse texto aqui, mas eu tenho aqui no meu estudo, mas eu faço questão de ler esse texto para a gente ter só uma pequena compreensão desse amor de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 14. Vamos ver aqui, verso 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Então foi justamente por isso. Nós falamos aqui dele na cruz, e aqui o apóstolo Paulo já está falando para os discípulos o porquê. Esse amor que nos constrange, há muitas das vezes nós temos que, mesmo passando o que ele passou ali, sendo humilhado, perdoar essas pessoas e poder dizer: eles não sabem o que fazem. Amém? E o que significa perdoar então? Perdoar é abrir mão do direito de se vingar de uma ofensa. Então você está abrindo mão de se vingar de uma ofensa. Em vez de você ofender a pessoa, você perdoa. Liberar o ofensor das suas garras e apagar o registro do erro em seu coração. Ou seja, não o levantar mais contra a outra pessoa. Então todo perdão deve basear-se no perdão que Deus nos concede. Todo perdão deve basear-se no perdão que Deus nos concede. Deus nos concedeu o perdão. E toda vez que nós perdoar alguém, nós vamos basear no que aquela pessoa. É porque ele é isso. Não, é no que Deus nos concede. Deus nos concedeu o perdão primeiro, enviando seu Filho, permitindo que ele passasse por toda essa humilhação. Então toda vez que você ofender, e a pessoa te ofender, você perdoa essa pessoa, baseado não dentro do seu coração, mas no que Deus, o perdão que Deus nos concede. E esse texto está lá em Efésios 4, 32, Colossenses 3, 13. Depois você marca essa referência aí para você ver. Então, quando Deus nos perdoa, Ele remove nossa dívida pelas transgressões. Deus, Ele faz isso. Quando Deus nos perdoa, Ele remove nossas dívidas, a nossa dívida pelas transgressões. Está lá em Isaías 43, 25. E não mais retém nossos pecados contra nós. Aqueles pecados que nós tínhamos, Ele não retém mais. O que nós vamos aprender aqui hoje é algo extraordinário. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós perdoamos as pessoas, mas nós retemos ainda aquilo dentro do nosso coração. Não é? Nós seres humanos, nós fazemos isso. Deus ele não faz isso, Ele não guarda mais. Hebreus 8, 12 e 10, 17 vai testificar bem com muita claridade isso. Que Ele retém nossos pecados, Ele não mais retém nossos pecados contra nós. Marca aí Hebreus 8, verso 12 e Hebreus 10, verso 17, para você meditar depois. Que isso é o que nós entendemos o que Deus faz. Amém? Então, o perdão pedido é concedido. Olha só, Jesus também ensinou que conceder o perdão está condicionado a uma solicitação. Ele diz: olha, tenham cuidado. Jesus disse: olha só, tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, se ele pecar e você estiver perto dele, repreenda. E se ele se arrepender, perdoe. Olha só, isso está lá em Lucas 17, 3. Nós estamos no 24, se a gente voltar para o 17, 3, a gente vai ver. Então, existem aqui duas ações. Presta atenção, a primeira é repreender o ofensor. Irmão, você está errado, irmão, você está cometendo pecado, você conhece a palavra. Fala com mansidão, com temperança, com amor, mas fala. Porque isso não é pecado, repreender não. Amém? Então a primeira é repreender o ofensor.
ofensor, porque é necessário repreendê-lo, por quê? Essa conversa permite que o ofensor reconheça o pecado cometido e peça perdão a quem? A Deus. Primeiro vai pedir perdão a Deus, porque Deus é que perdoa o pecado. Nós temos que entender isso. Nós perdoamos ofensas, mas Deus perdoa o pecado. Certa feita Jesus falou isso. Os fariseus vieram, não. Os fariseus quiseram questionar Jesus. Quem é esse que perdoa o pecado? Se só quem perdoa o pecado é Deus? Só que Jesus, tão como Deus, ele foi ali na frente dele e falou: para você saber que o Filho do Homem tem poder tanto no céu como na terra, ele não só perdoa o pecado, como ele fala: pega a tua cama, levante e anda. Só por causa daquele paralítico que foi lançado lá no meio lá, daquele que estava na beira do tanque lá. Então Jesus falou: para você, eles não chegaram diretamente, falou: quem é esse que estava na semana falando que perdoa o pecado, que só quem perdoa o pecado é Deus. Então nós perdoamos ofensas, Deus perdoa o pecado. Amém? Então, ó, ele vai pedir perdão, pecado pelo perdão, ele vai pedir perdão pelo pecado cometido a Deus, e depois, e aqueles a quem ele ofendeu. E em seguida, se o ofensor se arrepender, o ofendido deve conceder perdão. O perdão é pedido e só então é comunicado, ou seja, concedido em palavras ao ofensor. Então, quando o ofensor vem, você perdoa ele, você vai falar: não, eu te perdoo. Amém? É isso que tem que acontecer na nossa caminhada com Cristo. Amém, irmãos? Porque é bem claro a Escritura Sagrada. Ela diz: se alguém pecou contra você e você estiver orando, por exemplo, eu estou orando e alguém pecou contra mim, você deve se certificar de que o seu coração não tem nenhuma atitude de perdão para com aquela pessoa. E essa atitude é algo que Deus requer, mesmo que o ofensor não tenha assumido a responsabilidade pelo pecado cometido e nem tenha pedido perdão. A pessoa pecou contra mim, eu estou orando, só que no meu coração já tem que estar perdoando aquela pessoa. Não, Senhor, perdoa. Foi o que Jesus fez aqui, logo como o texto está dizendo aqui. O povo estava lá, no pé da cruz lá. E ele já, no coração dele, já, Pai, perdoa eles. Então nós temos que fazer assim, meus irmãos, amém? Porque a nossa atitude de perdão para com a outra pessoa, independente de um pedido de perdão ou do reconhecimento do ofensor por parte da pessoa. Então, independente se ela vai pedir ou não vai pedir, nós já estamos perdoando aquela pessoa. Porque muitas vezes a pessoa não vai ter coragem de chegar em você e pedir perdão. Ela está te ofendendo, está te criticando, está falando mal de você, mas ela não vai chegar em você muitas das vezes para pedir perdão. Possa ser que ela te mande uma mensagem, alguma coisa, mas na cara a cara, quando ela chegar diante de você, é difícil, né? Você vai baixar a cabeça, vai se desviar, vai cortar caminho, vai até te cumprimentar assim. Mas não vai chegar: ó, irmão, me perdoa. É muito difícil isso. Mas nós, quando estivermos orando, já vamos, Senhor, perdoa ela, dependendo do que ela fez por mim. Amém? Então vamos aprender aqui agora como perdoar na prática e de verdade. Nós vamos tocar em 4 pontos aqui. Como perdoar na prática e de verdade. O primeiro ponto é esse: não podemos, por causa de nossos sentimentos de dificuldades em perdoar, simplesmente ignorar o que a Bíblia ensina sobre isso. A Bíblia é clara e rígida quando o tema é perdão, não abrindo margem para nenhum precedente. Então a Bíblia é clara quanto a isso. Olha só, a Bíblia ensina que perdoar é obrigatório, é uma obrigação do cristão perdoar. Amém? Olha só, Marcos 11:26 diz assim: mas se não perdoares, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Então a Bíblia está falando, Marcos 11:26. Se nós não perdoarmos, Deus não vai nos perdoar. Amém? Foi por isso que Jesus falou lá: Pai, perdoa. Porque Jesus já tinha perdoado. E que ele estava lá no alto, mas ele estava vendo embaixo todo aquele povo. Então ele já perdoou e falou: Pai, agora o Senhor perdoa. Aleluia. Porque Jesus não tinha pecado para pedir perdão para Deus. Mas o povo estava ali, enchendo a culpa dele ali, duvidando da divindade dele, duvidando de que ele é filho de Deus, e mandando ele descer da cruz, e dando vingar para ele beber. Jesus fala: perdoa. Eita, meu Deus, que maravilha, gente. É, não é? Perdoa. Então, por causa do grande perdão que Deus nos deu, morrendo na cruz em nosso lugar, o Senhor considera que não temos o direito. Olha só, se somos filhos dele, não temos o direito de não perdoar alguém. Nós temos que perdoar. Amém? Até mesmo sobre os inimigos, Deus
aos que vos odeiam. Eita, meu Deus do céu, é difícil, não é? Isso que eu falo, irmão. Ser cristão não é fácil não, viu? Não é fácil ser cristão não. A gente entra numa batalha quando a gente levanta a mão e aceita Jesus Cristo. Porque era tão fácil a gente partir para cima da pessoa quando ofendia a gente, quando brigava, quando falava mal. Mas hoje tem que ser diferente aqui. Tem que amar, tem que perdoar. Amar, soricabamamai. Que Deus nos dê força para isso, irmão. A teoria é bastante cristalina, presta atenção. Porém, como fazer isso de forma prática e verdadeira, sem ser um fingido, hipócrita e que diz que perdoar, mas dentro do coração você odeia a pessoa. Ele diz que perdoa, mas dentro do coração não está aquela mágoa, aquela raiz de amargura dentro daquela pessoa. Aí que vem a cura. O segundo ponto, então nós não podemos, irmãos, ser hipócritas. Não podemos deixar essa raiz de amargura aqui dentro. Amém? O segundo ponto é aqui. Um texto bíblico que me ajuda a agir e me dá base para trabalhar o perdão de pessoas quando sou ofendido em qualquer situação, mesmo nas mais graves. Olha só, a Bíblia ensina a eu não me vingar. A Bíblia vai ensinar você a não se vingar daquela pessoa. Olha só, vamos aprender? Porque muito do desejo que está no coração, quando não queremos perdoar, é o desejo de vingança. É ou não é? A gente quer se vingar da pessoa, mas a gente não quer perdoar. Quer às vezes tratar do mesmo jeito, gostar, falar mais alto que a pessoa e não perdoar. Mas quando nós somos, quando o amor de Deus é gerado no nosso coração, nesse sentido de perdoar, já está falando aqui que é uma obrigação nós perdoar. Olha só o que a Bíblia nos ensina em Romanos capítulo 12, verso 19. Olha só: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar a ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu a quem retribuirei, diz o Senhor. Eita glória! Irmão, quando você tem essa certeza que é Deus que vai retribuir aquele mal que a pessoa fez para você, e que não há necessidade de você fazer esse mal, você descansa em paz. Ainda que na hora vai sentir aquela ira, aquele nervoso, se segura. É aí que você vai perceber que Deus está trabalhando no teu coração, que verdadeiramente você é filho de Deus. Quando você não se vingar na hora. Lembra desse versículo de Romanos 12, 19: do Senhor é a ira, é Ele que vai se vingar. E ai daquele que cair na mão do Senhor quando ele decide se vingar da pessoa. Ai daquele. Nós sabemos, nós temos muitos relatos bíblicos. Ou seja, Deus sabe dos nossos sentimentos, da dor e de ser atingido pela maldade de alguém. Porém, o Senhor nos permite chegar somente até uma ira controlada que não gere vingança. Então, que nós possamos ter essa ira controlada. Chegou, o sangue ferveu ali na hora. Irmão, nem vou falar nada para você. Vou entregar na mão de Deus. A vingança é do Senhor, não é minha. E é naquele momento aquela pessoa já vai sentir o impacto da palavra. É assim que a gente trata. O cristão tem que andar dessa maneira. É por isso que o perdão começa na decisão de perdoar. Quando você decide, já deu o primeiro passo. Decidir perdoar é entender os sentimentos que está sentindo, mas conter uma evolução pecaminosa deles. Então nós temos que entender o que estamos sentindo, mas ao mesmo tempo conter aquilo lá, porque sabe que vai trazer. A gente está sentindo. E se a gente levantar contra a pessoa e não perdoar, quem vai acabar pecando vão ser nós, que somos filhos de Deus. Amém? E também, é claro, decidir perdoar, porque se quer agradar a Deus e obedecer a sua vontade, isso é uma atitude de temor adequada no processo de perdoar. E aqui podemos fazer como Paulo fez com alguém que feriu muito seu coração. Olha só, 2 Timóteo 4,14, está falando assim: ó, Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. O Alexandre fez muito mal para Paulo ali, para o apóstolo Paulo naquele tempo, esse latoeiro. Mas olha o que Paulo fez, ó, causou muitos males. Aí depois aqui, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Está vendo? Porque Paulo tinha certeza de que ele estava na mão de um Deus poderoso, que ali ia resolver. Ele não precisava partir para cima do Alexandre. Amém? Então que nós venhamos, irmãos, a não decidir partir para cima daqueles que nos ofendem. Nem que seja de palavra, uma atitude, até mesmo com rejeição. Vamos pedir para Deus nos fortalecer nessa área, a área do perdão, que vai nos curar muitas coisas. Amém? Olha só, Paulo tranquilizou seu coração com a justiça de Deus. Em outras palavras, Paulo entregou o caso a Deus. Deus saberia lidar corretamente com aquela pessoa.
Deus sabe ou não sabe lidar com as pessoas? Deus ele sabe. Deus ele conhece o coração muito profundo. Então Deus ele sabe, amém? Então vamos para o terceiro. Você entendeu isso? Deus ele sabe. Então entrega na mão de Deus. Não queira tomar de vingança na hora. Então vamos para o terceiro. Porém, o que fazer com aquele sentimento que fica indivíduo de ira, de ódio e de insatisfação com a pessoa? Às vezes a gente fica com esse sentimento, né? Vai ver a pessoa, às vezes fala que pegou, mas quando vê, fica, né? Olha só. O que pode acontecer com isso? Mateus 5,44. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Orar, amar e orar. Mateus 5,44. Meu Deus, você tem que amar e orar. É difícil, não é? Porque o sentimento fica ali. Você olha para aquela pessoa não fez mal danado. Fica aquele sentimento de indivíduo, de ira e de ódio e de insatisfação. Às vezes quer até cortar caminho quando a pessoa está na sua reta. Mas em nome de Jesus Cristo, nós estamos aprendendo aqui. Eita glória! Olha só, orai, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. O campo mais poderoso de perdão está dentro do seu momento de oração. Quando você começa a orar, isso mesmo. Uma das formas mais poderosas de perdoar é orar pela vida de quem te perseguiu e ofendeu. Porque às vezes a pessoa nem está vendo, mas você está ali orando e Deus já está trabalhando. Então essa é uma forma poderosa, né, irmãos? Então nesse momento de oração, fale da pessoa para Deus. Em vez de falar para outras pessoas, aquela pessoa me ofendeu, aquela pessoa, fala direto da pessoa para Deus, porque Deus ouve. E Deus ali vai tratar da sua maneira com aquela pessoa, amém? Fale dos seus sentimentos, fale com Deus para que Ele a obedeça e transforme, para que faça justiça do jeito dele. Fale que você a perdoa, mesmo em meio a essa dor e ira. Peça a Deus que te ajude com os sentimentos humanos que ficaram em seu coração por causa da dor causada por essa pessoa. Então Deus me ajuda nesse sentimento que eu estou aqui dentro, por causa dessa pessoa que fez isso comigo. Tem misericórdia, me ajuda, Senhor. Eu não quero ser desse jeito. Irmãos, é terrível essa situação. Então esse é o ambiente onde o perdão acontece de fato, de verdade. E essa é uma atitude intencional que irá diluir seu ódio, sua tristeza, sua vontade de vingança. Na presença de Deus, todo sentimento ruim vai ser transformado, amém? Então, se você estiver na presença de Deus, todo sentimento ruim vai ser transformado ali. Porque você vai orar pelaquela pessoa e você vai sentir aquele peso sair do teu corpo, da tua alma. Porque quando nós estivermos nesse corpo aqui, nós estamos perdidos. Só Deus para ter misericórdia de nós. E essa palavra falou tanto comigo. Hoje eu comecei a ministrar com o rapaz que trabalha do meu lado ali. O rapaz já se arrepiou tudo ali, já ficou tudo querendo chorar. Falei assim mesmo: ou perdoa ou não perdoa. Porque se você, diante de Deus, você entregou a tua vida para Jesus, você tem que aprender a perdoar. E não só perdoar, mas amar e orar pela pessoa. É isso que nós temos que fazer o tempo todo. Então, às vezes a pessoa me ofende, fala as coisas para mim. Irmão, já encontrei com o cara ali, eu olho na cara, Pai Senhor, meu querido. O coração está ali, não tem nada com aquela pessoa ali. Para ele deve estar até pensando, o cara está pensando em mil coisas. Mas eu chego lá, Pai Senhor, meu querido, tudo bem? E ainda olha no olho. Porque ele tem esse negócio comigo. A Bíblia diz: se você tiver o coração nem uma criança, você não vai entrar no reino do céu. Então, nosso coração, depois que Jesus entrou nele, não tem espaço para guardar mágoa de ninguém, não, amém? Por mais que a pessoa nos ofenda, vamos orar por ela e pôr nas mãos do Senhor. E aqui o quarto ponto para a gente encerrar. Aqui algumas pessoas acabam se confundindo, achando que perdão verdadeiro só acontece quando você não sente mais nada de negativo com relação à pessoa, ou mesmo esquece tudo que aconteceu. E isso não é verdade. Toda lembrança que você tiver na mente ficará gravada ali. Presta atenção nisso. Ela não vai sumir ali. Porém, quando você entende o que Deus quer, e quando leva a atitude de não perdoar para as suas orações, quando você leva a atitude de perdoar para as suas orações pela pessoa, isso gerará impacto de cura da sua alma ferida. Os frutos que o perdão gera são poderosos. Perdoar fortalece a sua vida também. Portanto, todo esforço destinado a resolver isso no coração é muito importante. Além, é claro, de trazermos à memória que a falta de perdão não agrada a Deus. Então, irmão, toda cura nós vamos ser curados naquele momento. Isso é uma bênção de Deus, amém? Isso é uma bênção. Essa declaração de Jesus é
extremamente séria, pois nela se esconde uma terrível condenação. Olha só, esses a quem Jesus tirava de cima da cruz agiam como meros meninos e meninas de recado. Aquele que Jesus estava lá na cruz vendo, o texto que nós lemos aqui em Lucas, ele estava vendo, mas aqueles meninos que estavam lá, aquelas pessoas que estavam lá, xingando, falando, era como meninos de recado. Jesus ia lá na cruz deles. Eles apenas obedeciam às ordens governamentais e às orientações sacerdotais. Tinham medo de não entrar na sinagoga lá, e os sacerdotes todos estavam ali. E é para essas pessoas que Jesus pede a misericórdia divina. Porém, ao dizer, perdoa estes que não sabem o que fazem, ele está dizendo ao mesmo tempo, Pai, não perdoe aqueles que sabem o que fazem. Porque os sacerdotes, os governantes ali sabiam o que estavam fazendo. Porque eles eram doutores da lei, eles conheciam da Torá, conheciam de tudo, e sabiam que ele estava pendurando Jesus na madeira ali e gritando. Então, aqui Jesus está falando, não perdoe aqueles que estão sabendo o que está fazendo, e mesmo assim está fazendo. Está fazendo errado, está sabendo o que está fazendo. Jesus está levando ao contrário, está falando, Pai, isso aí não perdoa não. Eita, isso é um perigo, hein? Você saber que você entregou a sua vida para Jesus e continuar fazendo coisa errada, é um perigo. Amém? A ciência ela tem estudado o perdão, seus benefícios para a saúde mental, até o identificou como uma das 24 forças de caráter da psicologia positiva. Então, quando perdoamos, nos libertamos de sentimentos de raiva, culpa, vingança e tristeza que nos impedem de viver o presente. Amém? Vamos colocar de pé? Então, irmãos, além de ser algo muito poderoso na área espiritual, a ciência também está falando isso. Quando é na área espiritual e nós perdoamos, o céu está aberto para nós a qualquer momento para Deus nos ouvir. E quando é aqui na terra, na ciência, você vai ter saúde também. Amém? Então olha só, você vai ter força de caráter. Quando perdoamos, nós libertamos, olha só, de sentimento de raiva, culpa, vingança e tristeza que nos impede de viver o presente. Pai, em nome de Jesus Cristo, a tua palavra foi entregue nessa noite. Que o Espírito Santo do Senhor nos fortaleça para que nós possamos, ó Deus, olhar para aquelas pessoas que têm falado mal de nós e orar por elas, entregar nas mãos do Senhor, porque o Senhor sabe o sentimento que está no coração de cada um. Muitas vêm botar culpa no inimigo, e às vezes o inimigo não está nem mexendo com eles. Mas em nome de Jesus Cristo, através dessa palavra nessa noite, que o Espírito Santo do Senhor possa direcionar essa palavra a todos os lugares onde possa alcançar vidas que estão tendo dificuldade na área de perdão. Abençoa, Senhor, meus irmãos que estão aqui nessa noite, fortalece a cada um, encoraja-os, ó Deus querido, a entregar os seus inimigos nas mãos do Senhor, porque o Senhor é a vingança, não nossa. E nos dê sabedoria, nos dê prudência, para quando nós formos ofendidos, nós olharmos para o alto, que nem Jesus Cristo, ele viu lá embaixo, oh meu Deus, ele viu aquele povo lá embaixo se ofendendo, mas ele mirou para o alto, ele não olhou para baixo para aquele povo, mas ele olhou para aquele que conhecia o coração de cada um que estava lá embaixo. Que assim seja em nossas vidas, Pai, que cada um que venha nos ofender, nós não venhamos olhar, Senhor, com um olhar de desprezo, mas nós vamos olhar com um olhar de piedade, de compaixão, e pedir ao Senhor, Pai, perdoa, porque ele não sabe o que está fazendo, ele não sabe o que está falando, porque o Senhor tem nos dado uma vida para nós cuidarmos da nossa vida, e aqueles que vierem tentar, Senhor, de alguma forma nos perturbar e querer tirar o sossego da nossa vida, que nós possamos entregar nas mãos do Senhor, porque o Senhor sabe o que faz com aqueles que querem nos ofender. Em nome de Jesus, Pai, nos dê sabedoria para orar por essas pessoas e continuarmos firmes na tua presença. É a oração que eu faço nessa noite. Também estenda a minha oração nessa noite sobre a vida dos nossos irmãos que estão trabalhando na área da saúde, Pai, que estão necessitando, Senhor, de uma cura, de um milagre extraordinário. Estenda as tuas mãos, visita aqueles que estão, a Deus, ainda se recuperando, que nem a nossa irmã Ana que está aqui presente nessa noite. O milagre do Senhor. Meu Deus, a nossa irmã Priscila que está no seu lar. Meu Deus, a nossa irmã Joyce aqui em Sanarudai. Senhor Deus querido, nosso irmão Martins que passou por uma cirurgia que está se recuperando. E todos aqueles que meus olhos não estão vendo, que ainda não foi apresentado a mim fisicamente, mas que o Senhor está vendo nos quatro cantos da terra. E estenda as tuas mãos nessa hora, Pai, porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é poderoso para curar e fazer milagres extraordinários na vida de cada um. Essa é a oração que eu faço e agradeço ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja Deus, bom para tomar sempre. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus Cristo.